boa noite aqui pra gente. Bom, tá aí mais uma quarta-feira pra gente poder falar da Umbanda, poder falar daquilo que a gente ama. Hoje é dia 1º de abril, entramos na energia de Ogum, então que a gente possa aproveitar aí para todo mundo poder acender suas velas, poder louvar e agradecer realmente toda a energia da abertura de caminhos que nosso Pai Ogum traz para nós. Muitas casas nesse tempo já começam a louvar, começam a cantar para Ele mais, então que a gente possa já entrar nessa energia também, por mais que as casas não estejam funcionando, com certeza elas estão sendo abençoadas aí na energia de Ogum. Hoje, dia 1º também, muitos lugares, se a gente der uma procurada aí na internet, a gente vê quantas pessoas pedem para soprar canela para dentro de casa, né? Canela, que foi um elemento de Sri Lanka, onde os místicos eles sempre acreditaram que esse elemento da canela traz prosperidade e sucesso para nós. Então é um momento que a gente tem que realmente pedir muito isso. Então quem tiver aí a curiosidade, estuda um pouquinho sobre isso. Você chega na porta da sua casa, põe a canela na sua mão e sopra para dentro, pedindo para que esse elemento entre dentro da sua casa, do seu lado, do seu comércio, e ele possa trazer a prosperidade e o sucesso para dentro. Certo, gente? Bom, em relação às perguntas que todo mundo fica fazendo, a gente não consegue responder a todas, então se ficar alguma pergunta em aberto eu já peço desculpa, mas manda inbox para nós, que ou a gente responde na próxima aula aqui, ou a gente até responde para vocês no particular. Outra coisa também que eu queria compartilhar, e eu acho bem legal, que nós temos também uma página do Tupi Conecta, que a gente também coloca para as pessoas e os profissionais que estão atrás de algo, ou as pessoas que estão precisando de algum serviço, e as pessoas falam da sua parte profissional, e vieram muitas mensagens para nós colocarmos lá de vagas para enfermagem, vagas para esses hospitais que estão sendo criados, e a gente ficou sabendo que algumas pessoas conseguiram suas vagas através do Tupi Conecta. É uma felicidade muito grande, então compartilhe com as pessoas que é da área de saúde, compartilhe com seus amigos que conhecem as pessoas da área de saúde, porque nesse momento a gente está precisando bastante deles, então quem sabe as pessoas estão precisando de emprego e a gente consegue unir tudo isso junto, certo? Bom, o que a gente fala aqui, deixar sempre bem claro que é o que a gente fala nas nossas lives, é aquilo que o Tupi cultua, é aquilo que a gente traz como verdade para nós. Isso não quer dizer que seja uma regra universal, simplesmente a gente vem aqui trazer a forma que a gente faz nossa Umbanda, a forma que a gente acredita na nossa Umbanda. Então sempre respeite, na verdade, os fundamentos da casa que você trabalha, ou da casa que você fica na assistência, compartilhando ali da sua fé. Então sempre tire dúvidas com o sacerdote, com os médiuns de lá, que é a melhor maneira realmente você poder entender os fundamentos da casa onde você atua e você pratica a Umbanda. Tá? Vamos começar a falar dos herês, para a gente poder fechar a tríade que eu tinha falado, que é formada pelos caboclos, pretos velhos e as crianças. Então essa linha que se manifesta os espíritos, uma roupagem infantil, uma roupagem de criança, ou até de, vamos dizer assim, pré-adolescentes, são aquelas crianças que a gente vê que vem de 3 anos, que falam como bebezinho, falam como crianças, 2, 3 anos, e como aquelas já conseguem brincar, pular e já conseguem falar um pouco mais solto, mas todas elas representando realmente uma fase infantil da vida delas, trazendo ali na sua inocência, mas trazendo a sua alegria, trazendo o seu sorriso. Eles realmente conseguem arrancar das pessoas da assistência todo esse sorriso. Então eles conseguem trabalhar amolecendo os corações. Geralmente as pessoas precisam um pouco mais de adoçar suas vidas, e eles trazem os seus elementos como um bolo de chocolate, bala, pirulito, o famoso guaraná que eles gostam de beber. Então eles conseguem, junto com esses elementos, manipular eles de tal maneira que eles vão dando sua assistência, vão tirando suas risadas, suas brincadeiras, e conseguem realmente equilibrar suas energias e trazer realmente muito axé para todos eles. Então é uma energia muito forte, não subestime a energia dos herês, das crianças. É uma energia que realmente quebra feitiços, é uma energia que realmente manipula muito bem. Imagina, as outras linhas precisam de tanto material de fumo, precisa de material com alguma bebida alcoólica, e eles simplesmente com os doces, com as brincadeiras, eles conseguem manipular de tal maneira que conseguem trazer tudo isso que as pessoas precisam. Gosto muito das brincadeiras, de carrinho, de dança, de tudo isso. Tem sua festa no dia 27 de setembro, junto com Cosme e Damião, e é uma energia realmente que todas as pessoas esperam chegar a essa festa para poder realmente brincar um pouquinho, dar esse sorriso com eles. Nós temos o costume aqui no Tupi de trazer essas linhas, geralmente no final dos nossos trabalhos de pretos velhos, que eles têm uma ligação muito grande, né, com a calmaria dos pretos velhos. Eles vêm com todo o carinho pedir a bênção para os vozinhos que estão em terra,
ou se não, eles vêm também no final das nossas giras de ciganos, que é também um trabalho de muita alegria, de muito, né, magia das danças, e traz aquela alegria do povo cigano. Então geralmente daqui eles trabalham pós-gira de cigano ou pós-gira de pretos velhos, é quando eles vêm trazer um pouquinho da sua energia para os consulentes dessa casa. Eles gostam de usar suas guias coloridas, ou a guia azul clara ou rosinha, as velas também, né, ou azul clara ou rosa, ou aquelas velas que é bicolor, né, que são a rosa e a azul clara. Gosto de trabalhar alguns deles que é os bebezinhos dentro de suas guias, põe chupeta, põe algum paninho de cheiro das crianças. Gosto também de ficar chupando chupeta, gosto de ficar com seus brinquedos, e consegue manipular tudo isso uma alegria muito grande, descontraindo realmente a energia dos trabalhos, e é uma energia realmente que tem que ser muito valorizada pela espiritualidade. Muitas linhas de pensamento acham que esses espíritos que se manifestam são espíritos que nunca tiveram encarnados, que são espíritos de muita luz, que vêm trazer realmente um encantamento de energia e de luz para todos nós. A gente sabe o quanto as crianças, mesmo encarnadas, já trazem isso para nós, né? Já quebram realmente muitas amarras familiares, e eles vêm para trazer uma alegria, para juntar os laços familiares. Então eles fazem isso também, eles vêm trazer realmente toda essa espiritualidade, toda essa magia. Sabe que as crianças têm seus amiguinhos imagináveis, né? Que na verdade são muitos espíritos que se mostram para eles. Eles têm esse contato com a espiritualidade muito fácil, até por inconscientemente, né, ter essa liberdade de poder se comunicar com o plano espiritual. Então eles trazem tudo isso para nós. Nem todas as casas gostam de trabalhar com eles, a gente faz uma gira de trabalho com eles mesmo somente na festa de Cosme. O resto dos dias que eles vêm encerrando alguns trabalhos, assim como a casa precisa e sente a necessidade deles virem trazer a sua energia, é que a gente acaba trazendo eles depois dos trabalhos. Bom, encerrando essa linha de trabalho dos herês, a gente forma a nossa tríade. E o que a gente tem que pensar com a nossa tríade, né? As crianças é onde tudo começa na nossa vida dos encarnados. A gente começa a nossa na fase de criança, trazendo a inocência, trazendo a pureza e a luz. É isso que eles trazem para nós. Aí a gente fala da segunda linha, das linhas de caboclos, que vem trazer realmente a parte mais jovial, vem trazer a energia, vem trazer a força que eles trazem para nós, a busca dos nossos sonhos, a busca dos nossos objetivos, traz realmente essa energia de conquista. E por fim, na tríade vem os pretos velhos, mostrando realmente a terceira fase da vida, mostrando uma fase de muita sabedoria, de maturidade. Tem um ponto do Sandro Luiz que é muito bonito, que fala: preto velho pisa, pisa devagar. Quem quiser conhecer, eu não vou me atrever a cantar aqui para vocês de jeito nenhum, mas quem tiver interesse, vai atrás. É um ponto muito bonito que fala dessa trajetória realmente, que ele já quis correr muito na vida, mas agora ele, com toda a sabedoria, ele já pisa devagar, ele sabe realmente respeitar a sua caminhada e a sua velocidade aí para poder realmente atingir tudo aquilo na sua evolução espiritual. E a gente forma a nossa tríade para a gente poder realmente ter um alicerce mais justo, mais firme dentro da nossa Umbanda. Bom, depois que a gente fala dos herês, que a gente completou, aí a famosa literatura vai falar pra gente das linhas auxiliares. Eu realmente, como já falei na aula passada, não gosto de falar das linhas auxiliares, parece que eles são somente ajudantes da Umbanda, e eu não vejo assim. A gente vê que hoje muitas casas levam o nome de baianos, levam o nome de boiadeiros, levam até o nome de marinheiros, então acho que mostra realmente a importância que eles vêm. E quem conhece o Tupi sabe realmente a quanta força tem nessas linhas, principalmente na linha de baiano, que é uma linha muito forte que a gente tem na casa, o quanto eles atuam pra gente, trazendo tantos ensinamentos. Mas começando a falar dessas linhas, logo depois que se manifestou todas essas linhas, começaram nas gírias de caboclos, algumas entidades apareceram nos terreiros, e elas vinham com um gestual mais diferente, elas vinham rodando os braços, dando uma corrida, mostrando realmente algo diferente, mas seguiam estrada rapidamente. E não entendiam direito o que essa linha, ou o que essa entidade gostaria de trazer, até que um dia essas entidades começaram a ficar mais próximas, mais firmes no terreiro, e perguntaram para eles, e eles começaram a falar que eles eram os boiadeiros. Por isso, e eles só se manifestavam nas linhas de caboclos, por isso que muitas casas chamam de caboclo boiadeiro, porque realmente eles só se manifestavam nas linhas de caboclos, eles não se manifestavam nas linhas de pretos velhos. E eles começaram a trazer e mostrar para nós realmente uma outra linha, uma outra abertura de linhas que estavam chegando na Umbanda,
trazendo uma força realmente de uma varredura de energia muito grande. Esse rodar de braços dele não significava somente o alcançar dos seus bois, lançar os seus bois, mas sim de lançar realmente aqueles espíritos que estavam vagando, aqueles perdidos, aqueles quiumbas, para poder amarrar realmente e levar embora. Muitas casas trabalham com os boiadeiros somente nessa parte de limpeza espiritual, nessa varredura realmente de energias mais densas, de energias mais pesadas. Mas eles dão atendimentos, eles representam aqueles encarnados que moravam no sertão, que moravam ali no sertão, não só aquele sertanejo, aquele que vai laçar o boi, aquele que está com o seu berrante, não somente esse, mas aquele realmente que vivia ali no interiorzinho do interior, aqueles lugares onde não tinha tanto contato com as pessoas, mas mostrava de uma extrema simplicidade e de uma fé gigantesca. Então é isso que a gente tem que trazer de bom para eles. Realmente as pessoas gostam de limitar o trabalho das linhas de Umbanda. Não, o boiadeiro trabalha mais com tal essa linha, os baianos trabalham mais com isso. Eu acho isso muito pequeno para a grandiosidade da espiritualidade. Eu acho que dependendo da necessidade do consulente, do assistido, a espiritualidade realmente vai dar aquilo que ele precisa dentro do merecimento dela. Então eu acho que eles trabalham com tudo, eles vão trabalhar realmente na necessidade daquele consulente. A espiritualidade, quando se manifesta o espírito, ele não vem sozinho, ele vem com toda a sua falange, ele vem com a sua legião, e depende da necessidade, um atua mais presente, um atua mais forte e dá realmente para aquele filho que está ali na sua frente o que ele está necessitando no momento. Então é uma entidade que vem muito forte, a gente vê os pontos dos boiadeiros, que é uma energia, um toque muito presente, muito forte, muito marcante, e leva a energia lá para cima, porque eles vêm sim fazendo toda essa varredura. Acredita-se, muitas casas podem pensar diferente, mas que Yansan seria realmente o orixá que domina e que controla essa linha. Mas claro que vai existir os boiadeiros de todos os orixás, como todas as outras linhas. Mas assim como Oxóssi comanda as linhas dos caboclos, acredita que Yansan comanda a linha dos boiadeiros. Então é muito natural eles trazerem alguns elementos disso que a gente está falando, como às vezes trazer um berrante, não que ele vá tocar o berrante, mas seja um elemento realmente de força que ele trabalha ali, aqueles chapéus de boiadeiro deles. Existem algumas regiões que eles pedem o chimarrão para tomar durante a gira, e não tem mal nenhum nisso, mas a maioria deles tocam geralmente cerveja ou tomam algum marafo. Eles gostam de fumar também, que tá ou um charuto ou um cigarro, até mesmo cigarro de palha, são os elementos que eles usam ali para trabalhar. O que a gente tem que ter muito em mente, na verdade, é sempre o equilíbrio dos elementos. Nada que exagerado uma entidade vai precisar. Então tudo aquilo que ele precisar para dar o axé, para trazer energia, para ser um elemento de força ali, para ele poder manipular tudo aquilo em forma de limpeza, de firmeza, de abertura de caminhos, de tudo aquilo que a espiritualidade vem trazer, será bem-vindo com o trabalho dele junto às pessoas que ele está ali atendendo. Mas sempre na simplicidade e na humildade. É assim que se trata a Umbanda, sempre com muita simplicidade e humildade. A guia dele geralmente são guias de couro ou alguma coisa assim, tipo um nó, parecido um laço, que simbolizando realmente esse laçar do boi. A saudação dele, né? Geralmente as casas falam Jetuá com os boiadeiros, ou Xetruá com X, ou Xetuá. Então, se a gente vai pesquisar realmente de onde vem, não existe realmente alguma coisa dentro da literatura que fale com certeza do que eles falam. Mas o que a gente acredita é que essa nomenclatura, ele vem realmente do estalar desse laço dele no chão, Xetuá no chão. Então quando ele faz isso no chão, é que dá esse barulho, por isso que muitos deles vêm falando Xetuá, ou vim laçar os bois, né, Xetuá, que é o barulho que realmente se faz desse chicote, desse laço dele no chão. Alguma dúvida, pessoal, dessas linhas? Não? Eu tenho. Pode perguntar. Do mesmo jeito que na outra aula você falou que nem todos os pretos velhos foram velhos escravos, então nem todos os boiadeiros são necessariamente isso, então por isso que eles vêm. Desses lugares que você comentou. Eles se manifestam representando essa classe, representando realmente as pessoas que viveram nessa região, mas não necessariamente foram pessoas encarnadas que viveram assim. O convívio dele com esses espíritos, a manifestação deles dessa forma, é a necessidade que às vezes a casa tem, a necessidade que aquele ambiente que ele teria que se manifestar sempre como essa vestimenta de um boiadeiro, para trazer realmente essa energia para aquela casa, ou energia para aquele médium, para cumprir a missão, até para se completar as energias daquelas entidades
que fazem parte da falange daquele sacerdote ou daquele médium de atendimento que existem nas casas. Então ele se faz nessa roupagem justamente para trazer isso. E até as crianças, a gente não pode pensar só porque eles se manifestam como crianças, que eles nunca tiveram uma encarnação como adulto. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles são os espíritos que vão mostrar para nós a roupagem da necessidade. Provavelmente eles tiveram uma encarnação onde foi interrompida a sua passagem na Terra quando crianças ainda. Então eles têm uma manifestação por essa parte. Mas não é regra isso. Dentro da espiritualidade não existe uma regra absoluta. Então um caboclo ele pode se manifestar como um boiadeiro também. Então isso não impede dele ter várias roupagens se manifestar de formas diferentes. Se nós temos a capacidade de mudar a nossa energia conforme a necessidade que a gente precisa, imagina um espírito de luz, se ele não vai conseguir realmente mudar a sua roupagem, mudar o seu fluido, mudar realmente a sua energia para se manifestar de formas diferentes. Com certeza ele conseguiria fazer isso com muita tranquilidade. Rodrigo, Oi. como os baianos representam o Nordeste, a linha dos baianos, né? Então os boiadeiros seriam representantes mais do interior do Brasil, dessas longas cavalgadas, que são muito devotos de Nossa Senhora. Senhora Aparecida, sim. Então eles representam isso, esses que fazem aquelas travessias, os marujadas, né? As vaquejadas, que trabalham realmente no sertão, com os bois. Então eles trazem muito dessa característica. Então a gente vê que muitos terreiros, a manifestação deles é por uma forma mais gaúcha de dizer, né? Aquele sotaque gaúcho, mas isso não é uma regra, entendeu? Então esses que se manifestam como gaúchos, aí tem esse negócio de trazer o chimarrão, de trazer até elementos mais do sul, mas isso não é uma regra, entendeu? Por isso que quando a gente fala da espiritualidade, que ela se manifesta conforme a necessidade da casa, a necessidade do médium, a necessidade do terreiro, ele vai se manifestar de uma forma diferente, até para englobar realmente todas essas características energéticas necessárias. Mas eu acho muito bonito o trabalho que eles fazem de limpeza. Quando a gente toca aqui para os boiadeiros, a gente sente uma coisa realmente, uma energia diferente. Por mais que seja uma energia muito próxima com a energia de baiano, de marinheiro, eles podem trabalhar muito juntos na mesma gira, a gente consegue diferenciar bem a energia de cada um deles. Mas sim, eles têm uma interseção ali, um trabalho em conjunto, junto com eles, de uma parceria muito grande energética. Dá para se trabalhar com as 3 linhas sem problema nenhum. Eu acho que eles têm uma animosidade muito grande. Certo? Rodrigo, só uma pergunta aqui. Qual orixá é regente dos Erês? Caboclo é o Xóssi, Preto Velho, a gente vai falar dos As Ubanduaê e as crianças. A gente vai falar um pouco quando a gente está nos orixás, a gente vai falar bem direitinho isso aí, né? Mas a gente falar das ibejadas, é o orixá deles, né? Então esse orixá que é dúbio que a gente fala, por isso que ele também tem essa sincronia com São Cosme e Damião, e dificilmente você vai ver uma incorporação desse orixá, mas a gente vai falar isso mais pra frente quando a gente está em orixás, é porque é muito mais particular esse orixá em relação aos outros. Então por isso que eu gosto de falar, de parar para falar só deles, para poder entender direitinho, porque é um orixá realmente que atua de uma forma diferente dentro das casas. Ele não atua somente como um orixá que nem Ogum, que nem o Baluayê, que nem Xangô. A energia dele é diferente, e não são todas as casas que cultuam ele e cultuam esse orixá. Então a gente vai ver que existe alguma coisa muito africana que traz isso para nós, traz alguma coisa de representatividade dentro das 7 linhas da Umbanda, trazendo uma das energias dela, mas ele tem umas particularidades realmente diferentes. Por isso que ele realmente nem incorporar, dificilmente você vai ver um orixá, eu nunca vi, por isso que eu falo que é difícil, mas a gente vê tanta coisa por aí que é capaz de alguém conseguir fazer isso. Mas dificilmente você vai ver alguém incorporar realmente esse orixá, entendeu? Certo? Mais alguma coisa? Então vamos lá. Bom, falando dos marinheiros agora. Os marinheiros trazem a sua alegria, eles já vêm no seu balancear para um lado, cambalear para o outro, e geralmente as pessoas olham e acham que eles ali estão vindo de uma forma alcoolizada, que eles estão vindo bêbados, mas na verdade o que eles trazem é o balanço do mar. E nesse gingado deles de ir para um lado, de ir para o outro, eles já começam a manipular suas energias, a equilibrar os chakras das pessoas, a fazer as suas limpezas somente nesse balanço de um lado, esse balanço para o outro. Então são espíritos que trabalham com a energia da água muito grande, porque eles trazem isso dos marujos, esse navegar deles, não somente, como às vezes a gente característica muito grande para as águas salgadas, mas também para as águas doces.
o elemento deles é a água, né? É uma linha formada pela de manhã Iemanjá, mas ele também realmente ele tem essa energia das águas doces. Então são os marujos, aqueles que trabalhavam no cais, aqueles que trabalhavam navegando nas suas caravelas, aqueles que vinham como os jangadeiros, alguns que trabalhavam somente na margem como pescadores. Então todas essas formas de manifestação eles vão trazer para nós dentro dessa linha. E é uma linha que vem trazer essa manipulação de energia, de campo areal, não, ele entra muito facilmente na nossa parte psíquica, trabalha muito forte na nossa parte psicológica, quebrando realmente as fronteiras, as ondas que vêm na nossa direção no mar, e a gente poder passar com força e com a cabeça erguida pelas dificuldades que a gente tem. Mas como eu falei, eu não gosto de limitar os trabalhos das entidades, mas eles representam muito forte tudo isso. A gente traz a vela azul clara dele, representando realmente da mãe Iemanjá para nós. Ele traz ali as suas guias também da mesma cor azul clara. Alguns deles botam alguns elementos de conchas, alguns elementos de um timão, alguma coisa assim, tipo do mar, ele pode trazer. A sua bebida geralmente pode ser cerveja, rum ou até marafo. Alguns deles só tomam água também. Então eles adoram que se sirva um peixe para eles aqui. E geralmente nós fazemos uma festa, nossa festa de Iemanjá. A gente faz também uma festa para os marinheiros aqui, onde o seu Martim, o guia chefe dessa linha aqui da casa, sempre pede para fazer um peixe assado na brasa para poder servir para todas as pessoas. Então já é uma forma que ele manipula também aquele peixe que vem com sua energia, vem com a sua bênção, para poder servir para todo mundo. Gostam também de um cigarrinho ou de um cachimbo. Traz alguns elementos do chapeuzinho, aquela boinazinha de marinheiro para poder atuar. Magia é uma energia de muita alegria, de muita dança, onde as pessoas só de verem aquele balanço deles, alguns jogam capoeira, já traz realmente a sua alegria e consegue manipular toda a sua energia. E tudo isso que eles varrem, se eles são uma linha que trabalha muito forte na linha da nossa mãe Iemanjá, a gente não pode esquecer da força que existe a nossa Calunga Grande, que é o mar. Então eles conseguem manipular todos esses que ficam vagando e jogar realmente para a corrente dos mares e para poder levar. Depois a gente vai falar um pouco das calúnias, vamos entrar nisso agora, tá, gente? Tem um comentário aqui falando que eles são bastante objetivos, né? É um jeito de trabalho deles. Então, não só eles, como tipo o baiano e os boiadeiros, eles não são muito tipo assim, que nem o preto velho que vai pegar no colo, ele vai te adoçar com medo de te magoar com as palavras, ele te prepara para falar algo, né? Essas linhas, eles são diretos realmente, eles não têm muita papa na língua, entendeu? Eles vão brincando, mas eles não têm esse negócio tipo de manipular palavras ou de ficar dando muita volta. Eles são muito diretos realmente. Eu adoro essa linha, tanto de marinheiro como de boiadeiro e de baiano. A gente sabe a força que a gente tem delas aqui, mas eu gosto disso, de eles serem muito diretos realmente. Algumas coisas que às vezes as pessoas precisam ouvir e às vezes eles precisam de uma linha dessa para poder falar algumas verdades e poder realmente trazer aquilo que ela precisa dentro da sua necessidade. Você já viu uma vez marinheira ou maruja? Nunca vi nenhuma entidade nessa linha, tanto de boiadeiro quanto na linha de marinheiro, se manifestar de uma forma feminina. Isso eu nunca vi. Não posso falar que não tenha, né? As coisas vão evoluindo, as coisas vão chegando, vão crescendo, mas até hoje, por toda a minha vivência que eu tenho dentro da Umbanda, que são alguns anos já, mas eu nunca vi nenhuma espírito, nenhuma entidade se manifestar de uma forma feminina. Não sei daqui pra frente, mas se você tiver dessas linhas que eles representam, dificilmente a gente via nesses povos lá atrás mulheres trabalhando, né, como jangadeiros, como marujos ou como boiadeiros. Dificilmente a gente via isso, né? Então eles vêm representando realmente essa classe, né? Esses povos que tiveram por aqui. Então por isso que eu acho que realmente eles não se manifestam ainda como mulheres, entendeu? Mas não teria problema nenhum, né, se manifestasse, né? Mas eu acho que como ainda as pessoas elas gostam de uma identificação muito grande por aquilo que eles associam na mente deles, daquela linha, daquelas pessoas que estiverem encarnadas, vai ser difícil uma pessoa conseguir entender, uma pessoa vir com boiadeiro, vir com um laço, aquela força física que tem para laçar tudo isso, numa forma feminina. Infelizmente, então eles precisam de tudo isso, né?
É a mesma coisa do espírito, quando ele se manifesta como um preto velho. Então o preto velho, se ele não vem curvadinho, dançando, andando devagar, meio corcunda, a pessoa assim, nossa, preto velho andando assim, rápido, né? A pessoa já acha que está existindo uma mistificação, um animismo ali. Então as pessoas, elas precisam realmente do visual para poder entender realmente a manifestação daquela linha, daquela espiritualidade. E a sereia? Então, às vezes você está falando de encantados, né? Eu não acredito muito nisso. Para manifestação, não, mas para existência de energia, sim, entendeu? Mas aqui para linhas de trabalho, não. Entendeu? A gente vamos falar de sereia, a gente vê que até um nome que se dá até para nossa mãe Iemanjá, a sereia do mar, entendeu? Então, falam assim, mas falam como orixá, não como linha de trabalho, entendeu? E eu nunca vi. Opa, eu li uma vez em algum lugar que na linha de marinheiro vinham piratas, que eles trabalhariam na esquerda. Você acredita nisso? Então, tem muitas casas que trazem os marujos, trazem os piratas, falam de trazer os piratas. Eu já vi casas que chamam a linha de não de marinheiros, mas de piratas, né? Então a gente tem que ver o seguinte, todas essas linhas, a gente tem que entender, todas as linhas de trabalho da Umbanda, elas vêm trazer algo enriquecedor para nós, da vivência que eles tiveram quando eles estiveram em terra, né? Então os pretos velhos, eles tiveram uma história muito bonita, que por mais que tiravam tudo deles, a fé deles eles nunca perderam. A gente tem a história dos caboclos, da vivência da mata, da energia e do quanto eles louvavam realmente pelas energias da mata, o respeito que eles tinham pela natureza e toda a sabedoria que eles adquiriram de lá. Então a gente tem, fora do que a gente já falou, né? Dos boiadeiros, que a gente sabe realmente toda a humildade, a simplicidade do que eles viviam e mesmo assim a fé que eles sempre tiveram, principalmente Nossa Senhora Aparecida, né? A gente vê quantos esses povos, essas pessoas, elas são devotas a ela. A gente vê os marinheiros também que saíam para o mar para fazer suas navegações, não sabiam quando iam voltar, enfrentando o desconhecido. O que os piratas trazem para a gente? Roupa. Morte. Saquear? Roubar. Então, me diz que outra linha de luz que a gente tem dentro da Umbanda não traz alguma coisa em termos de sabedoria que eles viviam. Então, eu acho que se manifestar como piratas, eu acho meio... Na minha casa, eu acredito que isso não vai acontecer, entendeu? Então, eu acho que você vai trazer a sabedoria que você adquire daquela linha de quando elas estiveram aqui encarnados, de toda a passagem que eles tiveram aqui. Então, se a gente parar para pensar, o que piratas vai trazer para nós de sabedoria do que eles viveram? Como enganar os outros. Como enganar os outros? Acho que Saquear. talvez por isso que associam à esquerda, que falam que eles trabalham na esquerda, uma associação errada. Né? Eu acho que é uma associação errada, sim, porque se ele vem para a esquerda, ele é Exu. Ele não é pirata. Então ele pode ter sido alguma coisa com um nome que pode se falar que ele tem uma passagem como um pirata, na sua linha que ele veio quando ele estava encarnado, mas não se manifestar como um pirata, entendeu? Você vai ter um Exu que vai ter uma história que ele viveu no sertão, você vai ter um Exu que vai ter uma história que ele viveu nos bares, você vai ter um que ele viveu em qualquer outro lugar, beleza. Você pode ter um que viveu no mar, que como um pirata, e hoje ele se transformou num Exu. Mas ele trazer uma linha de trabalho de pirata, eu acho que não agrega nenhum conhecimento para nós, pessoas que foram, tipo assim, distorceram realmente tudo aquilo que era de luz e de ensinamentos para nós. Então eu não acredito. Diego, você acha que essas linhas são objetivas dos seres humanos, por eles estarem mais próximos a nós? Então, a gente vê que quanto mais próximos da Terra, mais objetivos eles são, né? Eles são mais diretos. Então, a gente vê tipo, tanto o caboclo quanto o preto velho, as crianças vão brincando, não sei o que e tal, e quando vai ver, está trabalhando com a pessoa, manipulando. E os caboclos e os boiadeiros, marinheiros, eu vou falar dos baianos depois, é uma linha que ele cria uma amizade com o consulente muito grande. Porque ele não vem só faz a consulta e dá algo para a pessoa, ele bate papo, ele conversa, ele vira uma proximidade de energia muito grande. Ele abraça, ele acolhe, porque realmente a energia dele está um pouco mais aqui em parte da Terra. Por isso que para mim, tem pessoas que acham que não, mas para mim, tanto eles conseguem jogar tanto para a direita quanto para a esquerda conforme a necessidade do atendimento. Eles conseguem, muitas casas trabalham com Exus e trabalham no mesmo dia com baianos, boiadeiros e marinheiros. Porque eles conseguem essa mudança de energia muito grande. Para vocês entenderem o que eu estou querendo dizer de mudança de energia, pensa assim, nós, seres humanos, a gente sai, vamos supor, de um lugar
de muita luz, onde a gente meditou, ou a gente fez nossas orações, e a gente está elevadíssimo dentro da nossa energia. Nossa, que energia maravilhosa. A partir do momento que você está indo para sua casa, com sua família, você sofre um atentado, ou você vê uma agressão física no seu filho, ou na sua esposa, ou naqueles que você ama, você inverte o seu polo de energia de uma hora para outra e você vira um guardião delas. Você vai fazer de tudo para poder realmente protegê-las naquele momento. Então você foi da luz para algo muito baixo de densidade de energia e você conseguiu manipular sua energia em um piscar de olhos. Se nós temos a capacidade de mudar essa energia que a gente está no patamar lá acima, flutuando de uma energia de luz, e mudar para uma energia mais pesada, para você realmente fazer aquilo que é necessário para você proteger as pessoas que você ama, ou até se você levou um susto por um acidente ou um assassinato, qualquer coisa baixa, você consegue mudar a sua sintonia e sua vibração. Porque as entidades, seres de luz, que conseguem manipular energias com uma compreensão muito melhor, não vão mudar a sua vibração de uma hora para outra conforme a necessidade daquele assistido ou conforme a necessidade do trabalho espiritual que está acontecendo. Eles conseguem. Então por isso que essas linhas, elas conseguem manipular as mirongas, os feitiços, as energias de uma facilidade muito grande, porque eles conseguem realmente, estão muito próximos da energia de luz com muita energia de direita e de esquerda, então eles conseguem facilmente conseguir manipular tudo isso. Então, surgindo umas perguntas, só que eu estou conseguindo ler, depois vocês me falam, tá? Tá. É de assuntos gerais, eu posso fazer no final. Pode fazer geral? Pode, se você estiver anotando aí. Tá, beleza. Tá. Eu tenho uma outra pergunta sobre os marinheiros. A gente até já conversou sobre isso, que alguns marinheiros vêm brincando com as mulheres, fazendo alguns gracejos ou rodando elas. Como que a gente consegue diferenciar o que é do trabalho mesmo deles ou o que é alguma interferência no Muito médico? obrigado. Tomara que a pessoa de casa tenha escutado a pergunta. Alguns deles vêm assim realmente brincando com as meninas, tirando um gracejo e tal. Como eu falei, tudo que não for, que foi no equilíbrio e que não for desrespeitoso para o consulente, não for desrespeitoso para o pessoal da assistência, ele dá uma volta, essa volta que ele pode estar dando, já é um equilíbrio dos chakras que ele está fazendo com essa pessoa. Ele já está trazendo uma energia ali. Então, não sendo uma coisa ofensiva, não sendo palavras realmente que possam trazer um constrangimento para a pessoa, que não possa realmente estar fazendo toques indevidos naquele consulente, eu acho que é bem-vindo. A partir do momento que ele tira as risadas, ele manipula essa energia, trazendo um pouco de alegria para essa pessoa e até para as pessoas em volta que estão assistindo. Eu não vejo maldade nenhuma nisso. Agora, a partir do momento que ele gruda numa pessoa da assistência, vamos dizer assim, né? E toda hora brinca, e toda hora tenta manipular, e toda hora... Eu acho aí já uma coisa realmente do médium, fazendo um animismo, usando da entidade para às vezes até se aproximar. E infelizmente isso acontece. Mas eu acho que tirar essas brincadeiras, tirar realmente elas ali, o sorriso que às vezes elas estão precisando naquele momento, eu acho realmente maravilhoso a facilidade que eles conseguem manipular todas essas energias de alegria. Então tudo aquilo que vai fugir o equilíbrio, que vai tirar realmente as pessoas ali de um constrangimento que você vai dar para a pessoa, eu acho que não tem problema nenhum. Agora, se você for lá para realmente deixar a pessoa ali constrangida, ou até às vezes atacar o seu companheiro, então a gente tem que saber realmente deixar a entidade trabalhar. Tudo isso que foge do equilíbrio já não é mais entidade. Eu costumo dizer para todos, não existe entidade ruim. Toda entidade que tem uma autorização para estar trabalhando em terra, são entidades de luz que estão preparadas para isso. O que existe são médiuns que não estão preparados para trabalhar e atrapalham o trabalho da espiritualidade, daquele guia, da entidade que vem. Mas não existe entidade boa ou entidade ruim, entidade melhor ou entidade pior. Todas elas estão preparadas para trabalhar. O que às vezes não estão, são médiuns que não estão preparados para trabalhar. Médiuns que às vezes estão num certo desequilíbrio e deveriam ter a humildade e a franqueza para chegar para o sacerdote e falar, hoje eu não estou bem, eu não quero trabalhar, hoje eu preciso só me cuidar. Não tem problema nenhum nisso. É você fazer um papel desse, você está tendo respeito à casa, você está tendo respeito à espiritualidade e você está tendo respeito a você, aos consulentes e principalmente aos seus guias que regem sua cabeça. Porque eles estão vindo aqui para trabalhar e se você não está disposto, você não está bem para trabalhar, você tem que realmente ter a consciência de pedir hoje para ser somente cuidado. E não tem problema nenhum. Todos os médiuns das casas, eles têm que ser trabalhados.
Todos os membros da casa, eles têm um momento que eles têm que pedir um passe, eles têm que realmente pedir um axé, ouvir uma palavra. Todos nós estamos lutando para a nossa evolução. Então não é porque eu sou um médium de incorporação, um sacerdote, que eu não preciso passar com alguma entidade da casa e receber um passe, receber uma palavra, receber um conforto. Todos nós, antes de sermos médios de uma casa, nós somos seres humanos que estamos lutando para o nosso crescimento e para a nossa evolução. Então a gente tem que ter esse discernimento de dar um passo atrás. Preciso realmente do equilíbrio, está faltando algo na minha estrada, no meu caminho, que eu preciso ter um entendimento melhor. Não tem problema nenhum nisso. Isso daí já entra muito naquele ponto que você bate bastante, que primeiro tem que trabalhar a espiritualidade, para depois trabalhar a mediunidade. Então, é aí que eu falo. Não tem como você ser um bom médium se você não é você não está com a sua espiritualidade realmente em dia. Se você não está realmente espiritualizado, não adianta você ter a melhor mediunidade do mundo. Não adianta. Então, o que eu falo, dificilmente um grande espiritualista, ele vai se perder no seu caminho. Mas a gente já viu quantos grandes médiums, ou grandes médiums não, pessoas com grandes capacidades mediúnicas se perderam no seu caminho. Então a junção realmente, você trabalhar a sua espiritualidade junto à sua mediunidade é realmente o casal perfeito que a gente tem que fazer. Quando as pessoas se preocupam muito em desenvolver a sua mediunidade e não se preocupam realmente em trazer a espiritualidade para caminhar junto, facilmente as pessoas se perdem. Um grande espiritualista, ele nunca vai ter ego e vaidade. Ele nunca vai estar preocupado se as pessoas amam o trabalho dele ou não. Ele não está preocupado com os elogios. Quando as pessoas realmente estão preocupadas em receber os elogios e as pessoas serem gratas pelos atendimentos que eles fazem, aí a gente vê que está faltando um pouco de espiritualidade para eles. Aí eles só estão preocupados, na verdade, com a mediunidade deles, o desenvolvimento mediúnico e pouco realmente com a sua evolução espiritual. Não tem como você ser um grande médium se você não estiver espiritualizado. Não tem como. Caminha lado a lado um grande médium com a espiritualidade. Senão você nunca vai ser um grande médium. Chico Xavier falava, né, que existia 3 passos para a pessoa realmente ser um grande médium, né? Ele falava que era fazer caridade, e ele falava caridade e caridade, disciplina, disciplina e disciplina. Então, se você não tiver disciplina e você não tiver o amor pela caridade, você nunca vai ser um grande médium. Não existe espiritualidade sem caridade. E a gente, quando fala de caridade, as pessoas relacionam logo a uma parte material. Mas não, a caridade é muito maior que o material. É você saber ouvir, é você ter as palavras certas para falar, você ter o entendimento do que você falar, é você doar o seu tempo, que é uma das coisas mais preciosas que a gente tem, para os outros, não só para a gente. Mas a partir do momento que a gente chega no terreiro, que a gente tira uma noite, fica 4, 5 horas em uma assistência, esquecendo o mundo lá fora, esquecendo o teu celular, esquecendo o teu relógio, você está doando isso para você. É uma caridade que você faz com a sua espiritualidade. As pessoas tinham que entender um pouco mais isso. Entrar no trabalho sem ter horário para sair. Com dedicação, com amor. Você acha que o estudo também influencia essa qualidade do médium? Eu acho que um médium que não estuda, eu acho que vai ficar sempre manco na Umbanda, né? Então, às vezes as pessoas elas se detêm muito a estudar Umbanda, e querer estudar fundamento, e querer estudar a história da Umbanda. Claro que isso é gratificante, é legal você conhecer a religião que você pratica, mas as pessoas elas têm que começar a estudar mais a espiritualidade, tentar entender o que a espiritualidade espera de nós, o que nossos guias esperam da nossa conduta, não só dentro do terreiro, como fora do terreiro. Qual é a nossa conduta que a gente tem que ter na nossa vida para a nossa evolução espiritual? Então você tem que estudar. Se você estuda, você vai compreender mais as palavras do seu guia com você. Se não é aquele médium que quando ele está no terreiro, ele consegue se desligar um pouco, ele recebe a sua entidade, ele faz o seu trabalho. Quando ele fecha a porta, ele esquece que ele é médium, que ele é espiritualista. Então ele consegue ter um contato com a sua espiritualidade fora. Aí vem aquelas pessoas que para sentir o seu guia, você precisa manifestar e incorporar. Porque quando você se concentra, você só firmar uma vela, você nunca sente ele perto. Está faltando um pouco de luz para você, está faltando você levar um pouco sua vibração para você entrar em contato com ele. Para você receber o teu axé da tua entidade, ele não precisa se manifestar. Se fosse assim, as pessoas da assistência só iam receber se ele manifestasse nelas. Elas não conseguem receber a energia somente por um passe. Ou você acha que a tua entidade, quando você pede, você conversa com ele na frente de um congá, ou num altarzinho dentro da tua casa, você firma, você não recebe, você não sente a entidade se aproximando de você e você recebendo as palavras dela. Você tem que se concentrar para incorporar lá, porque ele se aproxima com tanta força às vezes que você abre os olhos para você sentir somente energia, porque não necessariamente ele tem que se manifestar. Então, por várias vezes aqui na casa, os filhos que estão aqui sabem, eu faço os trabalhos e não manifesta.
Até porque quando você sente energia e você não deixa com que ele se manifeste, não deixa de ser um desenvolvimento mediúnico. Você firmar sua cabeça e você mostrar, agora não tem necessidade dele se manifestar. Então você sente energia, você vai sentir até que entidade que está se manifestando ali energeticamente para você, se é um caboclo, se é um preto velho, se é um baiano, você vai tentar identificar isso sem ele precisar se manifestar. Isso não deixa de ser um desenvolvimento mediúnico, porque o desenvolvimento mediúnico ele não para nunca. Nós sempre vamos estar em desenvolvimento. A gente não atua nem 10, 20% da nossa capacidade mediúnica. A gente é muito pobre mediunicamente ainda. Isso eu estou falando por todos. Nós não conseguimos ainda atuar com todas as ferramentas que a gente tem mediunicamente. Não conseguimos. Você acha que se o médium trabalhar nessa parte, ele vai saber diferenciar de um guia mesmo, de um trombeteiro? Assim? Então, quando é um médium com uma vivência muito grande da Umbanda, já tem anos dentro da Umbanda, e está realmente passando uma fase de um grande equilíbrio, ele sabe identificar se é ou não, né? Mas se a pessoa está passando por um grande desequilíbrio, por mais experiência que ele tenha, ele sabe também como esses outros espíritos, ele tem a facilidade de manipular as energias. Então ele pode se passar por um caboclo e não perceber esse médium. Então por isso que eu falo que algumas pessoas defendem incorporação fora do terreiro, eu acho que não tem porquê. Não tem porquê. Você vai conseguir receber o axé, a energia deles, somente firmando sua cabeça, firmando uma vela, você vai conseguir receber tudo isso. Não existe a necessidade de você realmente ficar incorporando fora. Eu não compreendo. E falando dessa mudança de energia, e quando um médium está atendendo com uma entidade, ele sente que outra entidade encostou e participou do atendimento. Então, isso acontece, é normal, mas não é comum, né? É diferente. Mas isso acontece muito. Você está atendendo às vezes com um preto velho, ou você está atendendo com um caboclo, ou qualquer outra linha. E você sente uma outra entidade sua chegar e eles nem avisam. Quando você vai ver, eles até trocaram, ou você sente a presença dele para terminar o atendimento, ou aquela energia deles. Eu ouvi que perguntaram aqui sobre a interferência do cambono. Um cambono jamais está autorizado para dar pitaco no atendimento de uma entidade. Jamais. Jamais. Você tem que respeitar. Nem entidade para com outra entidade. A não ser se a entidade que está fazendo o atendimento, ele chama o combano para participar ali daquela conversa, ou para conta alguma coisa, ou lembra daquela experiência e faz parte de um atendimento. Quando às vezes a entidade está conversando, e tem uma entidade livre, já vi muitas vezes isso, trazem com dois baianos, caboclo, conversando com a mesma pessoa. Não tem problema nenhum nisso. Mas eu acho de extrema falta de respeito, ou um cambono, ou uma entidade, ou qualquer outro médium, interromper e dar pitaco num atendimento que aquele consulente está tendo. Eu acho isso realmente falta de respeito à espiritualidade, se meter no atendimento dos outros. É a mesma coisa que você está no consultório médico, o médico está dando uma consulta para você, está dando um parecer e vem outro médico, desculpa, mas eu acho, e dá um pitaco no meio de uma consulta ali. Então, não tem cabimento um negócio desse. Para mim, isso é falta de respeito total. O cambono não pode interferir então na consulta, né? De jeito nenhum. Ele está ali para auxiliar, ele é de extrema importância numa casa, ele faz ali realmente a energia equilibrar. Por muitas vezes os cambonos têm uma firmeza, fazem um ponto de firmeza maior do que médio de incorporação, pela firmeza e pela fé, por estar ali realmente de coração aberto, sabendo a importância dele que está ali. Então, por muitas vezes eles fazem uma firmeza muito maior do que médio de incorporação. Então os cambonos realmente são de uma importância gigantesca, mas tudo tem o seu lugar, tudo tem realmente a sua hora, né? Estão pedindo aqui indicações de livros, dos assuntos que você está falando. Então, imagino, das linhas de desenvolvimento mediúnico, etc. E tem duas perguntas de assuntos gerais. Uma é, quando você deixa um copo com água, o que você faz com a água depois? Então, tudo depende da intenção que você deixou a água. Se você está deixando esse copo de água para ele fazer uma limpeza no ambiente, para ele poder realmente ser um ponto de força ali com purificação do teu ambiente, ou purificação dos seus pensamentos, você vai jogar essa água fora. Agora, se você põe essa água para ela ser imantada, para ela ser energizada, você vai pedir para os seus guias ali realmente trazer uma energia, uma força naquela água, aí você pode consumir essa água. Depende da intenção, tudo é intenção. A mesma vela que você acende para uma intenção, você acende para outra. Então os elementos, eles têm
são meio universais, depende da manipulação que você faz com eles, ele vai ter realmente uma energia ali. Então depende da intenção que você faz com o seu copo de água. Pra quem deixa um copo de água para dormir, acorda e Joga fora. Se for para dormir para isso, joga fora. Agora já vi caboclo passar, você pegar essa água, jogar umas 2 ou 3 folhinhas de hortelã e pedir realmente para aquela madrugada ali foi dado o remédio necessário para ela poder ter a força para a batalha do dia seguinte. Aí ela vai chegar, ela vai acordar, ela vai beber essa água. Então tudo depende, sabe? Se você botar lá aquele copo de água simplesmente para ele estar ali realmente manipulando as energias, para você ter uma noite de sono mais completa, para você realmente purificar os seus pensamentos, os seus sonhos, para poder ajudar até no seu desdobramento, que ajuda sim no seu desdobramento, aí você realmente vai jogar fora essa água. Mas se vier com essa outra intenção, aí você pode consumir água sem problema nenhum. E sobre as velas que a gente acende, tem algum significado quando ela queima inteira ou quando ela deixa um pouco de parafina? Então, essa das velas, a primeira coisa que a gente tem que pensar é a qualidade da vela. Então, às vezes tem velas que elas vão chorar muito e vão deixar muita cera. Tem velas que elas vão realmente apagar porque o pavio dela é muito fino, então tipo, você não vai até o final. Então, nem tudo vai ter um significado, mas pode ser que tenha, pode ser. Se a gente está acostumado a acender sempre da mesma marca, comprar no mesmo lugar, então a gente vai saber realmente que sempre ela vai manter, vamos supor, um padrão de qualidade. Bom ou ruim, ela vai manter um padrão de qualidade. Então, às vezes, quando realmente ela seca, ela vai, porque a energia estava leve, o seu pedido foi aceito, realmente ela queimou por inteiro. Geralmente, quando deixa um pouco mais de cera, é porque realmente está um pouco mais pesada energeticamente, e a gente vê que realmente ela derrete muito mais, ela queima mais rápido e ela deixa muita cera. E estão perguntando se a vela para o anjo da guarda precisa acender acima da cabeça. Acho que já fizeram essa pergunta. Já, mas não precisa acender acima da cabeça, não tem essa necessidade. Se você pode, você acredita que acender em cima da sua coroa vai estar realmente recebendo uma luz, faça isso. Mas ainda imagina, você está lá com uma maior fé, você vai firmar sua vela, você vai acender e não tem onde você botar acima da cabeça. Você acha que o teu anjo de guarda vai olhar para você e falar, está muito baixa essa vela, não vou realmente fazer ali a luz que você precisa na sua coroa. Agora, se você tem o costume, realmente você acha que você precisa estar com ela próxima da tua coroa, pega essa vela, leve até a sua coroa, até o seu ori, agradece a ele e firme onde tem que ser firmado, não tem problema nenhum. Quando a gente vai na natureza, a gente vai fazer uma firmeza, que hoje ninguém faz, graças a Deus está acabando cada vez mais isso. Mas você vai fazer uma firmeza na beira do mar, você vai fazer no riacho, você vai fazer na mata, ou qualquer outro lugar de elementos dos orixás, ou elementos das linhas de trabalho. Você vai conseguir na praia encontrar um lugar acima da tua cabeça para você acender? E você acha que a vela não vai ter força ali? Se você estiver num lugar no meio da mata, você vai ter que subir numa árvore para botar a tua vela ali. Então, esse negócio é muita lenda de ter que ser acima da sua cabeça. Uma coisa é você pegar a sua vela e colocar no teu ori e ofertar. Outra coisa é você achar que ela tem que ficar acima da sua cabeça. Perguntaram o que é um cambono. O cambono é aquela pessoa que fica na gira auxiliando as entidades, auxiliando a assistência, trazendo ela para dentro da gira, levando ela até a entidade. É aquela pessoa que quando a entidade está precisando de uma vela, ou de um fumo, de um tabaco, de uma bebida, ela serve, é isso, com um coração gigantesco, é um trabalho de humildade, né? Você servir os outros. E deveria ser um prazer muito grande você poder servir as entidades para poder executar o trabalho delas. Então elas que controlam o tempo dos atendimentos, ela que controla realmente o andamento das giras, e eles vêm realmente para poder organizar todos esses trabalhos. É um trabalho de muita importância, de um crescimento para os médiuns muito grande. As pessoas às vezes elas chegam numa necessidade de querer desenvolver, de querer trabalhar, de querer mostrar para os seus guias, e não sabem realmente a grandiosidade que é trabalhar com o cambono e realmente a necessidade. Então os guias que estão em terra junto com os seus médios, eles têm que tratar muito bem. Então eu não acredito em entidade que trate cambonos um pouco mais ríspido, um pouco mais com dureza. Eu acredito que eles têm que ter esse trabalho com um carinho muito grande, que é o trabalho de maior humildade que você tem no terreiro, é você estar lá servindo as entidades para poder realmente amparar as pessoas da assistência. Esse é o trabalho dos cambonos. Referente aos livros, Rodrigo, você acha que os livros do médium, como o Caboclo da Sete Cruzilhada e a primeiras tendas, os filhos da casa estudavam os livros kardecistas? Você acha que os livros do médium auxiliariam as pessoas? Eu acho que os livros kardecistas, os livros dos médiuns de Allan Kardec, eu acho que daria muito entendimento
para poder as pessoas poderem perceber realmente como atua a espiritualidade, né? Os livros de Aguinaldo Paviani, já estamos pedindo livro. Aguinaldo Paviani tem uns livros que é O Fim dos Tempos, o das Trevas e Não Há Mais Fim. Então eles mostram muito como atua a espiritualidade negativa, tentando destruir vidas de algumas pessoas, e como realmente atua também os espíritos de luz para tentar proteger essas pessoas que trabalham realmente para a espiritualidade, trabalham para a luz da espiritualidade. Então são livros muito legais de ler para ter um entendimento realmente da espiritualidade. Em relação à Umbanda, tem um livro de Robson Pinheiro que se chama Aruanda, eu acho muito bom para ter um entendimento. O Cavaleiro da Estrela Guia, de Rubens Saraceni. Aos poucos eu vou passando os livros, se tiverem dúvida também me manda mensagem no privado que eu respondo para vocês. Alguns livros, dependendo da necessidade que vocês querem, para a gente poder realmente estudar e trazer algo de conteúdo. Certo? Posso seguir com o Baiano? Ana vai terminar, né? Tem mais perguntas gerais, você não quer terminar? Termine na segunda live e a gente começa a falar de Baiano. Tá. Tem uma pergunta falando se existe algum significado especial quando a pessoa sai da casa sentindo paz, esperança, e se pode existir uma ligação da pessoa com o médium ou com a entidade que atendeu ela. Então, quando ela sai do atendimento, ela vai do atendimento, né? Pelo que eu entendi, foi isso. E ela sai assim, é porque realmente ela foi amparada da melhor forma dela. E muitas vezes as pessoas recebem esse amparo porque vêm de coração aberto para receber aquilo que a espiritualidade determinou para ela. Muitas vezes as pessoas vêm querendo algo muito específico. E o que as pessoas têm que ter em mente é que elas vão receber aquilo que é de necessidade para a sua evolução espiritual. E nem sempre a gente está preparado para receber aquilo realmente que a espiritualidade trabalhou para isso. Então, às vezes, a gente não vai ouvir o que a gente gostaria, a gente não vai receber aquilo que a gente quer, mas a gente vai receber aquilo que a gente precisa. É isso que a gente tem que entender. E quando a pessoa sai assim, claro, às vezes ela está de coração tão aberto que a sintonia dela com aquela entidade ou com aquele médium foi muito grande. Existe sim uma sintonia muito grande que as pessoas têm às vezes com uma entidade, que as pessoas têm com o médium. Então, por mais que aquele médium esteja trabalhando com linhas diferentes, as pessoas conseguem realmente receber com mais facilidade tudo aquilo. Mas eu acho uma grandiosidade muito grande, uma grandiosidade você se permitir conhecer todas as entidades de uma casa. Você se permitir realmente ver e conhecer a vibração de todas as entidades. Senão a gente começa a ficar muito limitado somente a um médium ou a uma entidade. Mas eu acho que existe uma sintonia sim, existe realmente uma energia que bate mais forte com um médium ou com uma entidade, onde as pessoas gostam e se sentem melhor passando com elas. E geralmente quando a gente chega numa casa e a primeira pessoa, o primeiro médium que a gente teve ali, o contato, a gente fica tão grato, às vezes, quando a gente se sente assim amparado, que a gente meio fica viciado naquela energia, e quando a gente não passa com aquela pessoa, ou com aquele médium, com aquela entidade, a gente como se estivesse jogando um balde de água fria na gente, e a gente já fecha nosso coraçãozinho para passar com o outro. A gente não é que a gente não recebeu aquilo que a gente queria, é porque realmente a gente foi fechado para aquele atendimento. Então não importa a entidade que você vai passar, a espiritualidade é uma só. Então você vai receber aquilo que você precisa, não importa a entidade que for, você vai receber aquilo. A espiritualidade em cima, ele sabe o que a pessoa precisa. Às vezes ela que não está preparada. Às vezes as palavras vão mudar de um médium para o outro, de uma entidade para outra. Mas o que ele precisa, ele vai receber da mesma maneira. Ele tem que ver a casa como um conjunto, não é? Isso já auxiliaria ele bastante. A casa como conjunto, a espiritualidade como conjunto, né? A espiritualidade em si vai trabalhar tudo uniforme. As casas, os muros das casas existem aqui embaixo. Lá no plano espiritual é tudo uma coisa só. São todos trabalhadores da Umbanda. E não só da Umbanda, porque com certeza muitos espíritos que trabalham na Umbanda vão estar regendo, não, mas vão estar ali, se aproximando às vezes de um católico, de um evangélico, ou até de uma missa, ou de um culto, e eles vão estar lá amparando essa pessoa. Então não necessariamente vão ser trabalhadores da Umbanda, eles são espíritos trabalhando para a luz. Eles vão trabalhar aonde houver necessidade, aonde o plano espiritual superior encaminha eles para trabalhar. A gente não pode achar, tanto é que o Caboclo das Sete Cruzilhadas, ele se manifestou na roupagem de um padre. Padre Gabriel de Malagueta. Então, por que não uma entidade não pode se achegar numa outra religião e dar o amparo necessário ali também, né? E sobre ainda os anjos de guarda, se tem algum horário específico para acender? Não existe horário.
Não existe horário. A gente tem que pensar que cada um tem a sua rotina, tem pessoas que vão chegar muito tarde em casa, tem pessoas que saem muito cedo. O importante é você acender naquele momento, você estar em paz, você se concentrar, você destinar realmente aquele tempo para você estar concentrado, para você manipular a sua fé, a sua energia para você poder receber aquilo. Então não existe realmente o horário mais adequado ou não. Existe o seu tempo. Você vai destinar o seu tempo para poder fazer da melhor maneira possível aquela manipulação, aqueles pensamentos, aqueles agradecimentos, para você realmente estar em sintonia com o plano espiritual. Não adianta você parar e deixa eu acender riscar o fósforo, acender ele está aceso. Não, você acendeu uma vela de parabéns, você não acendeu uma vela com guia, o Conde da Roda, o orixá. Você vai acender para ele, você para e você firma. Por isso que a gente fala, o umbandista não acende vela, ele firma a vela. Você vai firmar uma intenção, você vai firmar um agradecimento, você vai firmar um pedido, você vai fazer alguma coisa com fé. E a gente não pode fazer isso realmente voando dentro de casa. Não a gente parar e fazer na hora certa. Só se a entidade especificar, por exemplo, que às vezes precisa de uma energia do dia, né? Acho que é só um encaminhamento, né? Sim, vamos supor. Às vezes a entidade pede, olha, deixa das 6 horas porque é um horário que várias coisas acontecem. Aí, putz, vai ser na esquerda, ele pede para você acender meia-noite. Então, se a entidade falar para você acender certo horário, vai ter um porquê e você pergunta para a entidade o porquê. Não é porque ele falou que você pega a vela, tá tudo certo. Não, pergunta, mas por que esse horário? Por que nesse local? Por que tem que acender assim? Ele tem que te dar a explicação disso. Não é acende e fica quieto. Não, isso é quando o médico está interferindo e não deixa a entidade dar a resposta. A entidade tem que saber o porquê de tudo isso e ele tem que passar o porquê para as pessoas. Ele tem que explicar o porquê. A pessoa tem que saber o porquê que ele está fazendo isso. Não há mais tempo de a gente ficar cego para tudo que as entidades falam, para tudo que os médios falam, e a gente simplesmente acatar e deixar para lá. Não, a gente tem que chegar lá e fazer realmente tudo que eles pedem, mas tem que ter um porquê. A gente tem que ter uma coisa racional, a gente tem que estar na intenção. Como que eu vou botar toda a minha fé se eu não sei nem por que eu estou fazendo? Você tem que entender o porquê você está fazendo. A Umbanda é uma religião que você questiona. Nós temos 1 minuto e meio. Tá, se tiver para responder mais alguma perguntinha, gente, a gente não vai dar intervalo, tá? A gente vai desligar e já vai ligar novamente aí para começar a segunda sem intervalo. Dicas para melhorar as energias de uma casa. De uma casa, não deve ser de um terreiro, né? Deve ser de uma casa, até porque o terreiro deve ser fazer isso. Residência. De uma residência, de uma casa, então são vários. Então a gente gosta realmente, as entidades, eu vou falar o que elas realmente costumam passar para as pessoas. Eles gostam muito de, primeira coisa, tudo aquilo que você está guardado há muito tempo, joga fora. Muda as coisas de lugar, tudo que está em energia parada, muda as coisas de lugar. Pega a alfazema e passa a alfazema na casa inteira, num pano, molha com um balde, metade de água, joga a alfazema, molha o pano e vem trazendo esse pano, limpando a casa inteira de dentro para fora. Chegando lá fora, você manipulou todas essas energias da casa, né? Deixa esse pano lá fora, deixa seu banho de erva preparado, aí você vai tomar o seu banho de erva, então você energizou a casa, você limpou a casa, você se limpou, aí você vai estar pronto para montar pontos de força na sua casa. Aí dependendo daquilo que você vai seguir a orientação dos teus guias, mas pelo menos as velas brancas, para trazer luz, trazer paz, trazer tranquilidade para sua casa. E se você puder, coloque muitas flores coloridas, traz energia da natureza para dentro da sua casa. Energia que realmente a Umbanda gosta de manipular e gosta de estar presente. Tá? Então você traz essas energias da natureza para dentro de você. Se puder acender um incenso, se puder deixar ali umas ervas próximas da entrada, ou a gente vai acabar e a gente já vai ligar de novo. Estão brigando comigo aqui. Vai fechar? Fechei. Fechou? Vai